você dizer isso para o Senhor, uma fé natural, um resultado natural, mas uma fé sobrenatural. Vai te levar para um resultado sobrenatural. Sim, eu creio. Felizes os que não viram, mas creram. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Há momentos que não vemos nada, que parece que tudo está fechado, terminado, que não há mais para onde ir. Mas Ele continua sendo Deus do sobrenatural. Eu não sei o que você viveu nessa segunda-feira, talvez não foi uma segunda-feira fácil. Mas felizes, bem-aventurados, os que não viram, mas creram. Os que continuam crendo em meio às dificuldades e desafios. Quando tudo parece contrário, as vozes são contrárias, os desafios são imensos. E ainda assim, a sua fé continua viva. Você simplesmente decide, eu não vou duvidar de Deus. E você chega até o Senhor e diz, eu creio, Senhor, que eu não tenho que temer nada. Eu creio. Lembra quando Israel se desesperou quando viu de novo o mesmo problema? Às vezes nós vemos o mesmo problema, o mesmo assunto, a mesma coisa, que enjoa, que dá náusea, que cansa. Lá vem o mesmo problema. Como foi com Israel? Só que Israel não teve uma boa atitude. Se desesperou quando viu de novo o faraó com seu exército. De novo, esse mesmo problema, esse mesmo assunto, essa mesma situação, essa mesma ladainha. De novo. Isso cansa. Mas o problema deles é que eles tiraram conclusões precipitadas. E começaram a falar um monte de bobagens, o que você não pode fazer. E aí Moisés começa a falar com Deus. E qual foi a resposta de Deus para Moisés? Moisés, por que você está clamando a mim? Diga a esse povo que marche. Deus já havia decretado a vitória. E o povo estava tirando conclusões precipitadas. O povo estava a alguns passos, talvez não só alguns, mas uma travessia do mar de se ver livre daquele problema, porque Deus disse, esse problema que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. Meus queridos, para tudo tem começo, meio e fim. Chega o dia que Deus bota um ponto final naquele faraó, naquele problema chato, naquela situação que parece que não tem fim, naquele mesmo assuntinho estúpido, naquele mesmo faraó, que mesmo estando quebrado, não desiste de ir contra Deus. Ele entrou achando que ele podia escapar, ou melhor, que ele ia se beneficiar da bênção que era para Israel. Mas quando ele achou que ele estava perto de pegar o povo, o Senhor disse, toca com a vara no mar e faz esse mar voltar. E o povo de Deus passou a pés enxutos. E o faraó, quando viu
que estava em problemas, os carros começaram a quebrar. Tarde demais, ele gritou: vamos fugir, porque Deus está contra nós. Mas era tarde demais. E aquele problema que parecia que nunca ia terminar, terminou ali. Então pega essa palavra, antes da gente orar, para que te dê força para você orar. Porque talvez foi um dia difícil, mas você tem forças. Porque o Deus que foi com aquele povo é o Deus que é com a gente. E às vezes parece que tudo vem de uma vez. Problema fora, problema dentro. Uma situação de cá, outra situação de lá. Pressão de todos os lados. Mas é para te levar para um outro nível. Vamos tomar posse que o problema que nós estamos vendo hoje, Deus vai nos dar um livramento que nunca mais nós vamos voltar a ver. Então vamos tomar posse disso. Vamos tomar posse desse livramento. Não se desespere. Será que você fez igual o povo de Israel, que já reclamou, falou um monte? Não. Quando avistaram o faraó, começaram a se desesperar e falar um monte. Tira o olhar do problema e coloque em Deus, nas promessas de Deus. Porque o problema que você está vendo hoje, nunca mais vai voltar a ver. Para tudo tem começo, meio e fim. Acredita que chegou a hora de você viver o fim dessa situação. Que você não aguenta mais, que já dá náuseas. Já encheu, já deu. Toma posse disso. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Eu confio no Senhor de todo o meu coração. Estamos aqui reunidos para te adorar, te engrandecer e dizer que tu és Deus. Que independente de qualquer coisa, problemas, batalhas, dificuldades, adversidades e todo tipo de atrapalho que muitas vezes o diabo quer colocar, nós cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor, nós te amamos, tu és Deus, sei que está no trono, sei que não mudou, sei que vela pela sua palavra para cumprir, sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, sei que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Sei que para tudo tem começo, meio e fim. Sei que tudo passa. E eu sei que muitas vezes o mal tenta nos mostrar que que o Senhor não está fazendo nada, que não estamos evoluindo, que as coisas não estão acontecendo, mas nós sabemos que é mentira, o diabo é o pai da mentira, o Senhor continua no trono, não está de braços cruzados, o Senhor se levanta da sua santa morada para acudir o teu povo, o Senhor é um Deus justo, poderoso, um Deus que não desampara, um Deus presente e que diz o tempo todo: não temas, porque eu sou contigo. Eu creio, Senhor. Eu tenho vivido assim, de fé em fé, crendo e crendo e crendo e crendo, e quando parece que não há esperança, eu tenho escolhido por crer e continuar crendo. E crendo mais um pouco, e mais um pouco, e quando parece que nada está andando, Deus, nós fazemos declarações, crie, por isso falei, o Senhor está comigo, o Senhor está do meu lado, a vitória é minha, eu já venci, eu posso superar isso, está chegando a hora de eu cantar o hino da vitória, está chegando a hora disso tudo terminar, isso vai ficar no passado, nunca mais vou ouvir falar desse problema, enfrentarei outros desafios, mas esse vai terminar. Eu sei, Senhor, que chega o dia que o Senhor põe o ponto final nas coisas em que ficam lá mais um ano e mais um ano, mas
chega aquele tempo em que o Senhor diz: acabou, terminou. Depois nós vemos Israel enfrentando outros inimigos, mas aquele já tinha ficado nas profundezas do mar. Ah, Deus, como é bom saber que o Senhor é capaz de deixar coisas impossíveis. Parece que coisas que parecem sem solução nas profundezas do mar. Passa do teu sangue sobre o teu povo, passa do teu sangue sobre a igreja, passa do teu sangue sobre todo o nosso povo, em todo lugar, sobre os nossos templos e líderes, e que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Se falamos demais, nos precipitamos, perdoa, Senhor, perdoa nossas falhas e erros, perdoa, Senhor, perdoa, passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do teu sangue sobre pensamentos e sentimentos. Passa do teu sangue sobre a igreja. Passa do teu sangue sobre todo o nosso povo, o nosso ministério. Passa do teu sangue, meu Deus, passa do teu sangue. E eu quero repreender todo o peso, esse peso, essa opressão, essa angústia, esse desespero, essa sensação de que nada está fluindo, essa incredulidade, essa dúvida, esse negativismo, esse peso e opressão que estão sobre esta vida. Eu ordeno que todo mal saia em nome de Jesus. Essa incredulidade, essa dúvida, esse negativismo, essa angústia, essa mente que parece que não raciocina direito, de tanta aflição e opressão, saio em nome de Jesus agora. Eu repreendo esse peso demoníaco, essa frieza, essa fraqueza, esse desânimo, essa vontade de sumir, de desistir. Sai em nome de Jesus agora. Esses pensamentos demoníacos, eu repreendo em nome de Jesus. Esse peso de inveja, olho gordo, maldades, sai em nome de Jesus agora. Palavras contrárias, maldições, pragas, eu quebro em nome de Jesus Cristo. Toda seta demoníaca contra nós, eu repreendo em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, toda fúria, todo laço, armadilhas contra nós, eu quebro em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, todo laço que foi armado no mundo espiritual, laços e armadilhas, opressões, eu repreendo em nome de Jesus. Quebro agora os laços contra nós, as armadilhas contra nós, as setas demoníacas contra nós, em nome de Jesus agora. Todo mal, irritação, nervosismo, fúria, inquietação, aflição, sai em nome de Jesus agora. Essa ira, essa opressão, essa tristeza, essa angústia, esses sentimentos demoníacos, saiam em nome de Jesus agora. Tudo que tem amarrado a vida dessa pessoa, todas as amarras e todas as forças demoníacas que tentam travar, eu ordeno agora, saiam em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. O sangue de Jesus tem poder sobre cada vida que aqui está. Eu não sei como ela entrou, Senhor, como essa pessoa passou o dia dela, mas eu dou uma ordem em nome de Jesus. Fúria demoníaca, eu te repreendo em nome de Jesus. Toda fúria maligna, eu repreendo em nome de Jesus. Tudo que se levantou para atrapalhar, roubar, desestabilizar, desequilibrar, descontrolar, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu ordeno que saia agora, em nome de Jesus Cristo. Todo mal que sequestra mentes, que leva a pessoa à incredulidade, para que possa dominá-la, eu repreendo em nome de Jesus. Seja qual for o sentimento demoníaco, nós derrotamos agora em nome de Jesus.
O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. E eu profetizo agora em nome de Jesus, cada vida liberta, que ela receba uma paz, uma segurança, que ela nesse momento receba um alívio, que ela possa sentir, perceber esse alívio, que ela se sinta acolhida, amada, segura, em paz. Nesse momento, o que estava pesando sobre ela desapareça, em nome de Jesus Cristo. Que cada um seja livre e receba paz, força, ânimo, renovo, que a palavra toque, entre, traga renovação, e que ela não desanime, que ela suba todos os degraus, que ela não pare no meio do caminho, que ela continue firme, focada, confiante, porque o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Tem misericórdia de cada um de nós, tem misericórdia. Eu consagro essa reunião ao Senhor, peço a cobertura do teu sangue, anjos poderosos ao nosso redor, a tua unção e poder, porque sem o Senhor aqui não tem sentido. Eu preciso de graça, de unção, e que o Senhor assuma o controle do nosso trabalho e se manifeste com grande poder. Eu sei que está conosco, que a vitória é nossa. Eu quero que você diga 7 vezes para você: Deus está comigo, não há o que temer. 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 Diga para você mesmo, está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Diga: Deus está comigo e a vitória é minha. Eu não vou temer absolutamente nada. Agora eu quero que você fale para a pessoa que está do seu lado: não tema nada, porque o Senhor está com você. Não tema nada, porque o Senhor está com você. Agora diga você: eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor está comigo. Amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sempre. Aí que tá. Você repete isso, por que teme lá fora? Aí não dá. Você tem que espírito mesmo? Você pode vencer todas as coisas? Você tem poder e autoridade? O diabo não pode prevalecer contra você? Então por que teme? Por que desespera? Por que reclama? Por que baixa a cabeça? Você, eu, nós somos mais que vencedores. Está escrito. Você crê na Bíblia, não crê? Crê na palavra, não crê? Então, isso não vai mudar. Tudo pode passar, mas a palavra não passa. Então eu tenho que me agarrar com força. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2019. Emanuel, Deus é comigo, Deus é conosco. Eu creio nisso. De novo: Deus é comigo, Deus é conosco. Emanuel, eu creio nisso. Amém? Amém, amém. Assim seja, sempre. Obrigada a Deus. Sentem-se, por gentileza. Muito bom. Essa é a palavra profética para 2019. Deus é conosco. Então, se Deus é comigo, se Deus é com você, ponto final. Ele é. Se Ele é, Ele é. Emanuel. E nós cremos nisso. Seja feito conforme a sua fé. Tudo é possível àquele que crê. 2 Coríntios 4,18 diz assim: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver.
Pois as coisas que agora vemos, logo passarão. Mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Você pode ver muita coisa, inclusive muitos problemas. Mas nós somos ensinados o tempo todo a não fixar o nosso olhar nas coisas que acontecem, nessas momentâneas tribulações. Nós somos orientados pela palavra a fixar o nosso olhar no Senhor, em tudo que Ele conquistou naquela cruz e nos deu poder. Porque tudo que você está vendo agora vai passar. Então nós precisamos nos agarrar ao quê? A esse espírito da fé e olhar para aquilo que é invisível, para aquilo que é promessa. Porque quem vive no reino da fé, e nós vivemos, que é no reino de Deus, não está aqui preocupado com o que os olhos carnais físicos veem, mas com o que os olhos espirituais estão vendo. Porque o que os nossos olhos estão vendo são coisas momentâneas. Por isso que a gente não pode se agarrar a nada, inclusive a vitórias. Porque tudo nessa vida passa. Eu fico olhando, quando eu faço uma retrospectiva das coisas que eu já passei para chegar até aqui. Eu cheguei aqui dessa maneira, tirando o olhar das impossibilidades e colocando em Deus e crendo. E aí eu olho, eu posso me lembrar de situações que eram impossíveis. Meu Deus, como é que eu saio daqui? E aí saía. E agora vinha outra. E aí, Senhor? E vinha outra. Ou seja, realmente é o que a palavra diz. Se eu ficar perdendo o meu tempo, olhando para um momento da minha vida, eu posso definir a minha vida por aquele momento. Quantas pessoas que se suicidaram? Quantas pessoas que tomaram decisões radicais, estúpidas, loucas, porque elas fixaram o olhar delas naquilo que elas estavam vendo. Quando elas poderiam, e se elas tivessem fixado o olhar naquilo que elas não estavam vendo, que em todas as promessas de Deus, naquilo que é invisível aos nossos olhos, elas teriam confiado e dado um passo de fé, e esperado por Deus, e Deus teria dado vitória a elas. Mas quantas que se entregaram àquele momento? Foram muitas. Muitas que acreditaram no diabo, que aquilo não ia passar, que aquilo era definitivo, que elas não podiam suportar, que dali elas não saíam, que era o fim de tudo. Mas coisa nenhuma. Se elas apenas tivessem se levantado e confiado em Deus e dito, isso é só um momento. Eu não vou fixar os meus olhos naquilo que eu estou vendo, porque isso é passageiro. Eu vou fixar os meus olhos naquilo que eu não estou vendo, naquilo que é invisível, que é nas promessas de Deus. E nas coisas eternas. Porque isso sim vai prevalecer, vai permanecer na minha vida. Eu me lembro também de eu desejar coisas que hoje, quando eu olho, eu penso, Jesus, como eu pude ter desejado isso aí? Isso está tão feio, tão velho, tão ultrapassado. Mas naquela época era algo. Mas já passou. Porque as coisas passam. Mas somente aquele que crê no Senhor
e permanece nele é que permanece para sempre. As pessoas que tiram o olhar dessas coisas passageiras, dentre elas problemas, e simplesmente focalizam o alvo certo, que é o Senhor, elas constroem uma grande vida. E quanto mais eu vivo, mais eu vejo que a gente não tem que estar apegado a nada. Nem preso a problemas, definindo a vida por um momento, nem as bênçãos também. Porque tudo passa. Hoje uma coisa que você queria tanto, daqui a pouco já foi, já passou. A gente precisa, nós precisamos estar agarrados a Cristo, mas assim, a sua palavra, e Ele ser a coisa mais importante da nossa vida. E focados nele, confiando nele, Ele vai e dando os passos na direção dele, em tudo que Ele prometeu, Ele vai nos honrando e vai nos honrando. E daqui a pouco, aquele tempo passa e nós vamos para um novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação, uma nova temporada. E vamos viver um outro resultado. E crescemos um pouco mais, e a nossa mente vai abrindo. Quando eu lembro, às vezes eu lembro da minha mente, alguns anos atrás, no início da minha fé, e assim, eu vejo, gente, como é bom você se aprofundar em Deus. Porque à medida que você vai crescendo em Deus, a sua mente vai abrindo, e você vai evoluindo, seus valores, a sua visão de vida, coisas que antes incomodavam, de repente, bobagem, que antes coisas que tinham peso, você olha, não tem mais nada, você vê, nossa gente, eu já dei tanta importância para isso aí, gente, eu já briguei por isso, gente, isso já foi tão importante, gente, aí o tempo passa e fala, como é bom, tudo passa mesmo. Minha mente abriu, estou vendo a vida de outra maneira. Agora tem um outro nível, estou num nível maduro, não sou mais aquele bebê ou aquela criancinha. Antes isso me pegava, agora não pega mais, me ofendia, agora não ofende mais. Me incomodava, agora não incomoda mais. Antes isso me levava ao pensamento de desistir, agora não. E de que maneira isso acontece na vida da gente? Quando a gente tira o olhar das coisas que nós estamos vendo e colocamos naquelas que nós ainda não vemos, no que é invisível aos nossos olhos. E entendemos que um momento é um momento, o que eu estou vendo agora não significa que eu vou ver amanhã. Hoje é um dia, amanhã é um novo dia, Ele pode me dar um novo dia. E com experiências completamente diferentes. Se eu fizer exatamente o que Paulo falou. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão. Tudo. Mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Quando eu olho para trás e lembro de eu criando os meninos, quanta dificuldade. Filho doente, dificuldade de cá e de lá. E eu olho hoje são homens de Deus me ajudando. Estão me ajudando a fazer a obra do Senhor. Teve um tempo que eu olhava, eram tão indefesos. O Murilo às vezes tão fraquinho, doentinho, com diagnósticos terríveis. Até com o diagnóstico que ele seria raquítico, que ele não se desenvolveria. O menino chegou a 1,87 m. Eu olho para os dois meninos e olho, meu Deus, outro dia eu estava numa bicicletinha lutando para ir para a igreja para levar esses meninos comigo. Agora são homens feitos, me ajudando na obra, lutando comigo. Tudo passa. Tudo passa.
Aquilo já é passado, não vou voltar lá. Agora eu vivo outra realidade. Eles estão saudáveis, que o Senhor curou lá quando eram pequenininhos, quando ele era pequeno. E já mudou. Tudo passa. Mas e se eu tivesse definido a minha vida ali? Eu não aguento isso, não é possível, é muita dificuldade, é muita batalha. Ter que carregar isso é um peso muito grande, eu não vou conseguir. E eu tivesse feito igual algumas pessoas dizem, eu vou sumir, eu vou embora, eu vou para o outro lado, eu quero morrer. O que teria sido da minha vida? Ah, com certeza, eu não estaria aqui contando isso para você. Eu não teria esse resultado. Será? Muito bem, todos os diagnósticos caíram por terra e as previsões, e o Senhor curou. Mas se eu tivesse me entregado a todos aqueles diagnósticos, dito por que comigo, e dito mais e me vitimizado, por que comigo, e por que comigo, por que isso acontece comigo, por que tinha que ser comigo, por que tinha que ser com meu filho. Agora meu filho com o braço arrancado, condenado. Não, agora é demais, agora eu quero morrer mesmo, agora eu quero sumir, eu quero ir embora, eu quero ir. Bom, para onde eu fosse eu teria problemas. E eu teria me entregado ao problema, e o menino não teria sido curado mesmo, e teria perdido o braço mesmo, e... Ah, então eu vou tirar a minha vida. Tá bom, eu estaria no inferno. Eu não estaria aqui há muitos anos. E o mundo continuaria andando e tudo vai continuar. Está entendendo? Tudo continua. Mas eu teria parado. Simplesmente porque não criei em Deus. Não criei nas suas palavras, na sua mensagem. Decidi crer naquilo que eu estava vendo e definir a minha vida por aquele momento doloroso? Ah, minha vida vai ser sempre assim. Não, sua vida não vai ser sempre assim. A minha vida não ia ser sempre daquele jeito. Se eu perseverasse, eu ia vencer. E foi perseverando e crendo nesse Deus que eu prego todos os dias, que eu estou aqui. Ensinando você e tantas outras pessoas a vencer. Quantas pessoas que já disseram isso para mim? No momento de desespero, eu quis sumir, eu me mudei, eu fui embora. E sabe o que eu encontrei? Problemas piores. Eu lembro de uma mulher que tomou um remédio, não sei, ela sobreviveu por milagre, ela destruiu todo o aparelho digestivo, ela tomou um remédio para matar rato. E ela ficou em coma, e ela ficou internada por meses, e ela se destruiu por dentro, e ela não morreu. Quando ela saiu de lá, ela tinha problemas, e ela tinha mais problemas, que ela ficou com sequelas. Agora, quando eu me queimei, estourou uma panela de pressão na minha casa, eu já contei essa história, eu conto no livro, e eu me queimei, fui parar na ala de queimados da Santa Casa, eu estava lá por uma fatalidade, e quando eu estava voltando no centro cirúrgico, eu tinha 2 meninas que estavam queimadas, porque tinham ido tomar sol com um bronzeador feito de folhas de figo, e uma que tinha descoberto que o marido estava com amante e jogou álcool no corpo e tinha botado fogo. E só eu que era por um acidente. As 2 meninas queriam ficar bronzeadas, tiveram queimadura de 3º grau. E só gemiam, mas quem gemia era a mulher, que estava com 90 e tantos % do corpo queimado.
E eu perguntei para a enfermeira, por que ela reclama tanto? O que aconteceu com ela? Ela falou, botou fogo no corpo. Eu falei, por quê? Porque descobriu que o marido estava com amante. Ok, certamente o marido seguiu com a amante. Quem perdeu com isso? Ela gemia tanto, que eu posso me lembrar, na recuperação, ela gemia, mas ela gemia. Ela queimou o corpo todo. Eu não sei se ela sobreviveu. Normalmente, nesses casos, a pessoa nem sobrevive. Mas se ela sobreviveu, ela ficou com marcas de queimadura e ela destruiu com o corpo, o rosto, tudo dela foi destruído. Ela estava toda enfaixada. Ela destruiu com o corpo dela inteirinho. Ela definiu a vida dela, ela cedeu para as emoções. Ela se entregou às emoções. E o diabo lançou setas. Ela pensou que o diabo queria que ela pensasse. Ele fez uma lavagem cerebral, sequestrou a mente dela. Aquele pensamento virou um sentimento que virou uma ação. E por fim, ela tinha crianças, porque a enfermeira contou. Ela tinha filhos. Ela tinha uma vida, ela podia ter se levantado, buscado a Deus, criado os filhos, reconstruído a vida dela. Mas ela, dependente emocionalmente, ela acreditou na mentira, que não tinha saída, que era melhor ela se matar. Num vitimismo absurdo, ela, certamente, talvez numa ânsia de chamar atenção, porque eu já peguei muitos casos assim. Eu me lembro de uma moça que até foi da igreja, que ela testemunhou, esse testemunho foi diversas vezes, que ela, para chamar atenção, ela ferveu a água e jogou nela. Por fim, ela se deformou, principalmente a parte do peito, que é onde ela jogou. Ficou internada, saiu de lá com deformidade. E a vida continua. E os problemas não vão desaparecer. Essas pessoas não quiseram enfrentar. Elas decidiram pensar os pensamentos do diabo e acreditar naquilo que elas estavam vendo, que é passageiro. E assim muitas pessoas têm feito escolhas no momento de grande emotividade. Elas olham para algo e acreditam que aquilo veio para ficar. E ali, elas falam, elas definem a vida delas, e às vezes até de forma irreversível. A Bíblia diz em Mateus 11:12, que o reino dos céus se alcança força. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Em toda a palavra de Deus, nós somos orientados a colocar força, seja forte e corajoso. Deus nos deu um espírito de coragem, não de covardia. Não temas, eu sou contigo, siga em frente. Em toda a palavra de Deus, nós somos orientados a prosseguir, a perseverar, a continuar, a confiar, a não desanimar, a não nos entregar. Quando nós fixamos os nossos olhos espirituais, os nossos pensamentos nas promessas de Deus,
o nosso ser espiritual se fortalece. Mas o problema é que as pessoas não fixam os olhos onde elas devem fixar. Que é em Deus, nas promessas de Deus. Mas sim, naquele problema. Ai, meu filho nunca vai mudar, vai. Ai, minha vida nunca vai mudar, vai. Se você perseverar e confiar em Deus, vai. Ai, eu não vou vencer esse problema, vai. Eu acabei de falar, Israel tinha visto prodígios, milagres, maravilhas. O Senhor destruiu com o Egito através das pragas. Na última hora, o Senhor fez com que Israel despojasse o Egito. E o Egito era a nação mais rica e poderosa da face da terra. E foi destruído. E num dia, o Egito era a nação mais rica. No outro, quem era a nação de Israel. Porque Israel despojou o Egito. E ainda assim, depois de ver tudo que aquele povo viu, quando o povo viu, a Bíblia diz, avistaram, eles viram, já pronto, definitivo. Olha lá o faraó, agora é o nosso fim, não tinha sepulcros lá, nos trouxe aqui para morrer, não sei o quê, quer dizer, peraí, se Deus não deixou você morrer lá, vai deixar morrer aqui? Parece que falta esse... As pessoas ficam cegas. Deus te trouxe até aqui para agora você fracassar. Peraí, se eu perguntar a cada um, quantos milagres você já viveu? Com certeza você tem muitos. Livramentos, vitórias. Certamente milagres. Você já viveu livramentos até quando você estava longe de Deus e Deus já cuidava de você? Aí a pessoa caminha, vê a glória de Deus. Aí chega aquele dia em que aparece um problema e ela começa a sentir um monte de coisa, e é uma pressão, e ela fica meio que atordoada, e não raciocina direito, e o diabo pega ela naquele momento vulnerável, e lança todos os dados. Aí ela começa a pensar um monte de bobagens. A alimentar sentimentos miseráveis. E aí pronto, já começa a falar, já começa a agir, a tomar decisões. Como que é isso? Tem gente que não vigia. Entra ano, sai ano. As mesmas frases estão lá. Não dá, não consigo, não vou conseguir. É melhor morrer, é melhor sumir, é melhor ir embora, é melhor isso, é melhor aquilo outro. Você acha mesmo que Deus vai poder honrar uma pessoa que toda vez que tem um problema, se depara com algo, abre a boca para falar as mesmas coisas negativas? Para onde você for, você vai ter problemas e piores, porque se você fica onde Deus te mandou ficar, você tem Ele que se compromete com você. Mas se você faz igual Noemi e vai para Moabe, em Moabe não tinha fome. Realmente, ela não encontrou o problema que ela tinha em Belém, mas ela encontrou coisa muito pior. Ela encontrou com a morte. O marido morreu, os filhos morreram. E ela voltou. Quando ficou sabendo que era o tempo da colheita, o povo... Por que era tempo da colheita? Porque o povo tinha ficado, o povo tinha plantado, e agora o povo estava vivendo a fartura. E ela não tinha nada, voltou como uma indigente, amarga, e atribuindo a Deus todas aquelas desgraças. Sendo que foram as escolhas dela. Porque as pessoas fazem escolhas. Você pode perseverar e você pode desistir, você pode confiar e você pode duvidar. Você pode focar em Deus e ir até o fim, ou
você pode continuar vivendo à base de emoções, nunca permitir uma renovação mental. E a boca fala do que está cheio, o coração continuar falando as mesmas coisas. Se você age assim, não vai a lugar nenhum. Realmente irrelevante. Mas se você decide olhar para Deus nos momentos difíceis da sua vida e permanecer numa fé viva, você vai fazer o que Paulo fala em Colossenses 1:9. Que aqui, essa com certeza é a inteligência espiritual que Paulo fala. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, porque se eu souber a vontade de Deus para a minha vida, e com toda a sabedoria, e sabedoria, o princípio da sabedoria é temer a Deus, e sabedoria é fazer escolhas em Deus, inteligência espiritual. Porque o que falta na vida de muita gente é inteligência espiritual. Aliás, falta saber o conhecimento, ter conhecimento da vontade de Deus. Espera aí, onde Deus me quer? Eu vou ficar lá. Sabedoria é temer a Deus. Então eu vou temer a Deus. E fazer escolhas dentro dessa vontade. Inteligência espiritual. Não posso ter uma fé burra, estúpida. Que fé é essa? A fé que nós aprendemos aqui, essa vida espiritual, tem que ter inteligência, não é uma coisa cega, estúpida. Tem sabedoria, tem inteligência. E nós somos orientados a firmar o nosso pensamento no quê? Nas promessas de Deus. Porque assim nós vamos conseguir superar qualquer coisa, olhando para Cristo, confiando em tudo que o Senhor nos prometeu. Então nós vamos conseguir superar todas as adversidades. Porque todos nós passamos por dificuldades. Mas qual é o caminho? Sempre perseverar. Sempre. Nós somos mais fortes quando nós decidimos ficar com o que Deus falou. Isso é mais forte. Você decidiu ficar? Porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece. A Bíblia fala isso aqui, ó. Eu tenho força para fazer todas as coisas em Cristo, porque Ele me fortalece. Estou pronto para qualquer situação através daquele que infunde, provoca força interior e paz em mim. Eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Eu gosto muito disso aqui, eu tenho força para fazer todas as coisas em Cristo, porque Ele me fortalece. Eu estou pronto para qualquer situação através daquele que coloca o quê? Ele infunde em mim uma força interior e uma paz em mim. Porque eu não estou olhando para o problema, eu estou olhando para Cristo. E se eu estou olhando para Ele, eu posso vencer qualquer coisa. Isso é bíblico. Eu posso superar qualquer coisa. Eu posso enfrentar qualquer coisa e sair triunfando. Você pode triunfar em qualquer situação. Mas você precisa acreditar nisso. Porque não adianta só estar aqui escrito e não entrar e tomar conta de você. Você precisa acreditar. Porque senão você vai continuar sendo manipulado, manipulada pelo mal. E aí vai fazer as piores escolhas. Como eu vejo pessoas. Agora tem uma coisa. A pessoa, ela planta uma semente ruim. Outro dia eu falei sobre isso. Você precisa saber se você está sendo levado pelo Espírito para o deserto para ser testado para começar seu ministério, como foi com Jesus, ou se você está passando por situações como o Davi passou quando pecou com Betseba. Porque a gente tem que saber quando a gente está sendo
aquelas situações, aqueles problemas que chegam são testes, as pressões chegam para ver o que é. Deuteronômio 8. O Senhor provou o povo no deserto para saber o que estava dentro do povo. Então o Senhor nos testa para saber o que está dentro de nós. Até para nos levar para um outro nível. Mas tem situação que não tem nada a ver com teste. Tem a ver com semeaduras. Semeaduras ruins. Nós precisamos entender que nós vamos plantar boa semente todos os dias. Porque o que eu planto, o que você planta, é o que nós vamos colher. O que você dá, o que eu dou, é o que nós vamos receber. Paulo fala em Gálatas algo que eu amo, e eu às vezes falo isso internamente, falo continuamente, falo no programa, que a minha visão, o meu entendimento é que muitas pessoas não creem realmente, principalmente no versículo 7. Porque se a pessoa realmente cresce nisso aqui, ela vigiaria, porque palavras, atitudes, decisões, escolhas, são sementes que vão germinar. Então eu preciso prestar atenção no que eu falo, senão eu vou continuar plantando uma semente ruim e vou continuar colhendo. As decisões que eu tomo, as escolhas que eu faço. Não se iludam. Lembrem-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Quer dizer, é lógico que é isso que vai acontecer. Você planta incredulidade, dúvida, lamentação, reclamação, atitudes precipitadas. Você nunca fala precipitado, não dá, não consigo, e faz isso, e fala um monte de bobagens. Você nunca vai parar de ter uma colheita ruim, porque você não para de plantar. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. E olha que conselho maravilhoso, vamos juntos? E não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos nem desistirmos. Então está aqui a orientação. Não adianta eu me enganar. O que eu planto é o que eu vou colher. Eu estou plantando perseverança, eu estou plantando fé, eu vou colher. O que eu estou plantando? Se eu estou plantando, eu não tenho dúvida do que eu vou colher. Eu sei o que eu estou plantando todo dia. Eu sei qual a semente que eu estou plantando. Todos os dias, eu uso a minha vida para levar bênção de todas as maneiras para as pessoas. Todos os dias, da hora que eu me levanto até a hora que eu vou deitar. Eu uso para isso. Quando alguém vem e me ataca, ela dá o que ela tem. Porque ninguém pode dar o que não tem. Eu dou o que eu tenho. Eu não conseguiria fazer esse trabalho se isso não estivesse dentro de mim. Então o que acontece? Eu sei o que eu estou plantando, então eu sei o que eu vou colher. E o que eu estou colhendo e o que eu vou colher. Aí você imagina a pessoa, então vamos lá. Uma pessoa não pode dar o que ela não tem, né? Mas por que ela não tem? Porque ela não se enche da coisa certa. Ela se enche da coisa errada. E aí o que sai dela? Sai a pior coisa. Então o que é que ela está dando? O pior. Qual a semeadura que ela está fazendo? A pior. E aí ela nunca sai daquele ciclo de derrota.
Porque como ela não se esvazia, não se enche da coisa certa, ela continua se enchendo da coisa errada, continua não tendo nada de bom para dar, continua lançando, muitas vezes, o seu ódio, porque é o que está dentro dela. Então, o que ela... o que eu dou, a primeira pessoa a receber sou eu mesma. Tudo que sai de mim, tudo que sai de você, o primeiro a receber é você mesmo. Então, se sai bênção, amor, perdão, dedicação, integridade, isso volta primeiro para você, o resultado disso. Você é o primeiro a receber. Tanto que a Bíblia diz para você que no poder da língua, que na língua está o poder da vida e da morte. Quem gosta de usar a língua come do seu fruto. Então, se eu libero vida, eu estou comendo frutos de vida. Se eu libero morte, eu estou comendo frutos de morte. Estou enchendo o meu estômago de maldição, de morte, de problemas. Por isso que eu preciso tomar cuidado todo dia com o que eu falo. Porque senão eu não paro de encher o meu estômago de maldição, se for negativo. Então, quando uma pessoa fala da outra, é isso que ela está dando. É isso que ela está plantando. É isso que ela vai colher. E aí não muda. Ela nunca sai disso. Sim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Não nos cansemos de fazer o bem, de fazer o que é certo. Ah, mas parece que eu não estou chegando a lugar nenhum. Tá. Ah, mas parece que não tem resultado. Tem. Ah, mas parece que nada está acontecendo. Tá. Você está muito enganado. Por isso que ele disse, não se canse de plantar boa semente. Não se canse. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de perseverar em agradar a Deus. Não se canse, não se canse. Não se canse. Porque se você não desanimar e não desistir, você vai colher. Você vai viver. Você vai chegar lá. Queridos, coloquem isso na sua cabeça. Se você não desistir, cedo ou um pouco mais tarde, eu não sei, você vai chegar lá. Porque a Bíblia deixa bem claro que o Senhor não se adianta, mas Ele também não se atrasa. Ele não vai se adiantar, mas Ele não vai se atrasar. Então, quando chegar a hora, chegou. É só você não desistir. Muita coisa na minha vida, em alguns momentos da minha vida, eu olhava, era impossível eu chegar lá. Mas o fato de eu não ter desistido e ter continuado, crendo e plantando a boa semente, chegou o dia, eu vivi, já aconteceu, já foi, aí eu tive novos sonhos, que também eram impossíveis, e hoje eu tenho outros sonhos, que ainda são impossíveis, mas da mesma maneira que eu atingi todos os outros e cheguei aqui por não ter desistido, eu sei que eu vou chegar lá também. Está entendendo? É exatamente assim. Se você se cansa de plantar boa semente, porque você acha que não funciona, você nunca vai colher. Mas se você continua crendo, e não se cansa, não desiste, e planta a semente hoje, planta, não diga não está funcionando, porque está funcionando. Não está acontecendo, está. Você não sabe, o mundo espiritual continua trabalhando em seu favor. Acontece que a gente tem que entender que há um tempo determinado para tudo. E com o passar dos anos, a maturidade nos ensina que realmente a gente olha para situações que naquele momento nós achávamos que estávamos prontíssimos, e graças a Deus que Deus não nos deu, não estávamos. Coisas que nós desejamos tanto, e graças a Deus que Ele não nos deu, porque depois você olhou e disse, ai, obrigada por não ter me dado, meu Deus. Eu tenho certeza que pelo menos uma coisa você tem,
que Deus não te deu e que você agradece hoje por Ele não ter te dado. Eu tenho certeza que você já pediu algo que no momento da tua vida aquilo era tudo. Era tudo. E mais tarde você disse obrigado, obrigado, obrigado por não ter me dado. Isso teria sido uma tragédia. Ai, que livramento, Senhor, que o Senhor me deu. Então, a gente tem uma visão muito limitada. Por isso que nós precisamos depender de Deus, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos esperar por Deus. Diga comigo, Deus está sempre certo. Deus nunca erra. Ele é perfeito. Isso. Ele sabe o que fazer. E sempre funciona. Confiar em Deus é o que funciona. Agora, você não pode se cansar de fazer o que é certo, o que é justo, o que é honesto e perseverar. Eu gosto muito do Salmo 126, quando o Senhor libertou seus filhos do cativeiro, os trouxe de volta a Sião, nossa vida parecia como um sonho. Ríamos e cantávamos sem parar de tanta alegria, e muitas nações por toda a terra reconheciam grandes coisas o Senhor fez por eles. Parecia que isso nunca ia acontecer. Que eles nunca mais iam voltar, sair do cativeiro e voltar para recomeçar em Jerusalém. Mas olha eles aqui, felizes. E todas as nações reconhecendo que realmente Deus tinha favorecido aquele povo. Parecia um sonho, porque por um tempo era tão impossível, estava tão distante. Mas lá estava aquele povo vivendo a glória de Deus. É verdade, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, olha a oração deles. Encha novamente a nossa vida de bênçãos, como as chuvas do inverno enchem os riachos secos do deserto. Ó Senhor, enche a nossa vida de bênçãos novamente. Porque eles foram para o cativeiro exatamente por escolhas ruins. Mas olha aqui o segredo, olha só, eu gosto muito desses 2 versículos. Quem planta a semente chorando, colherá as espigas com cantos de alegria. Quem sai com a cesta de semente chorando, enquanto lança a semente, voltará carregado de feixes de espigas, cantando de alegria. Não está dizendo que só choro por choro, não é isso não. Está dizendo que naquele dia, que a sua alma está despedaçada, está arrebentada, está doendo, o problema está lá, ainda assim, com tanta dor, lágrimas que escorrem que você nem consegue conter, você sai e planta a boa semente. Meu Deus, como isso para mim é forte, como esses versículos me ajudaram na vida. Quantas vezes a dor era tão grande que eu não tinha, parecia que eu não tinha força para levantar da cama e enfrentar aquele dia. Mas eu me lembrava que é exatamente assim. Você se levanta e você sai e você planta a semente da fé, porque no final você vai colher milagres. Está doendo, está difícil, mas você está se levantando. Mas está doendo, mas você está se levantando e vai lá e faz o que você sabe que tem que fazer. Você continua, mesmo com lágrimas, plantando a boa semente. Mesmo doendo, mesmo com problemas até aqui, você não para de plantar a boa semente, que é o que Paulo falou, não vos canseis de fazer o que é certo, bem. Não desista, está doendo, saia e vá plantar boas sementes. Porque no final, você voltará carregado de feixes de espigas cantando de alegria. A gente sempre termina bem. Quando a gente continua, a gente sempre termina bem. Sempre.
Quando isso entra e toma a vida da gente, esse entendimento, você nunca mais é o mesmo. Você passa a olhar para as coisas de uma outra maneira, porque agora você não fixa mais os olhos no que você está vendo, mas no que você não está vendo, que você sabe que vai chegar e vai ficar. Aquele problema vai passar. Você vai superar aquilo. Agora, você tem que entender que se uma pessoa não mudar, aqui ó, a mente, ela não vai mudar a vida dela. Nunca. Nós precisamos sofrer uma renovação mental, mudar o nosso pensamento. Se eu continuar pensando da mesma maneira, se uma pessoa não muda a mente, ela vai continuar vivendo da mesma forma que ela não gosta, ou pelo menos diz que não gosta, mas não está fazendo o que é preciso. Não está fazendo nada de diferente. Eu gosto muito em Provérbios 23:7, que diz, porque como imaginou ou pensa na sua alma, assim é. Se você pensa que você não pode, você não pode. Que você não consegue, você não consegue. Que não é para você, não vai ser para você. Tenha isso muito claro. Se você pensa que você não pode, você não pode. Que você não consegue, você não consegue. Que você não vai atingir, você não vai atingir. Que você nunca vai vencer, você nunca vai vencer. O que você pensa é o que é. Se você pensa que não é para mim, não é para você. Nunca vou conseguir, nunca você vai conseguir. Não posso enfrentar isso. Você realmente não pode. Eu sou fraco. Você realmente vai ser sempre um fraco. Eu sou incapaz. Você vai ser sempre um incapaz. Por isso que Paulo bateu muito na questão da renovação mental. Porque você jamais vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você não sofrer uma renovação mental. Você não tem como viver uma transformação de vida sem uma renovação mental. Se você está diante de um problema e você diz, eu não posso enfrentar, você não pode enfrentar. Eu não vou conseguir, você não vai conseguir. É demais para mim, realmente é demais para você, porque é como você pensa. Você está entendendo isso ou não? Você precisa entender isso. Que você não pode sair disso. Você não vai sair disso. Que você não tem competência para tal coisa. Você não tem mesmo. É o que você pensa. Que você não pode superar o passado. Você não pode mesmo. Porque é como você pensa, assim é. Que você é incapaz de ter mais. Você é um incapaz de ter mais. Eu sou o que sou assim, se quiser assim. Acredite, você vai acabar sozinho. E você é assim porque você decidiu ser assim. Porque se você quiser mudar, você pode mudar. Se você quiser sofrer uma renovação, se você trabalhar por isso, se você valorizar isso, se você ver isso como algo fundamental, essencial, vital para a sua vida, você vai botar força. E você vai ter graça para isso. Mas se você diz, não posso, você não pode. Não consigo, você não consegue. Não é para mim, não é para você mesmo. Como você pensa, assim é. Não vai mudar. Eu sou fraco, você é fraco mesmo. Eu sou forte. Ah, você é forte, meu filho, minha filha. Uau, você é forte. Você é forte? Você é forte. Você pensa que você é forte, você se vê forte, você se enxerga forte, você fala que você é forte, você é forte. Mas se você diz que é fraco, você é um fracote, você não pode nada. Se você olha para algo e diz assim, eu vou enfrentar isso, e eu posso enfrentar isso, você pode enfrentar isso. Se você olha para algo e diz, não posso enfrentar isso, você não pode enfrentar isso. Você é o que você pensa. Isso está em toda a Bíblia. Isso é um princípio básico, na verdade.
E fundamental que se entenda o mais rápido possível. Porque se você pensa que você não pode enfrentar tal coisa, você não pode. Poderia apresentar no esporte pessoas que quebraram recordes porque alguém acreditou que podia, aí foi, a partir dali outros acreditaram também e começaram a atingir aquele resultado e até superar. Quando alguém acredita que pode ir além, inclusive aquilo não é bom só para ele, aquilo não funciona só para ele, funciona para outros, porque faz com que outros também passem a acreditar que podem também. Muitas pessoas estão num lugarzinho derrotado, exatamente porque elas acreditam realmente que elas não podem. Agora, eu preciso exercitar o que a palavra de Deus nos ensina, e nós precisamos seguir radicalmente a voz do Espírito Santo, senão nós não vamos estar onde nós devemos estar, pensar como nós devemos pensar, não vamos ter paz. Atentar para as coisas invisíveis, caminhar por fé, não aceitar a dúvida, não duvidar do que Deus tem dito. Em Hebreus 11, 27 diz, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Está falando de Moisés. Moisés saiu do Egito, da terra da escravidão, debaixo de ameaça de tudo quanto é jeito. E você sabe disso. Mas ele creu, ele saiu crendo no quê? No invisível. Ele creu em cada palavra que Deus falou para ele. E ele enfrentou o que ele tinha que enfrentar. E você pode ver que no início, ele estava entregue a uma incredulidade e uma incapacidade, um espírito de inferioridade. E quando ele se posicionou e foi, e possuiu o espírito da fé, e começou a andar por fé, quanta coisa aconteceu. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Não temendo a ira do rei, porque ficou firme. Nós não podemos temer, seja a ira de quem for. Precisamos ficar firmes, enxergar o que é invisível. Se nós queremos uma grande vida, nós precisamos crer e não ceder para as nossas vontades, para os nossos pensamentos. Aliás, nós precisamos violentar. Essa é a verdade. Os olhos carnais, os desejos, as vontades, passar por cima de pensamentos, sentimentos negativos para agradar a Deus e permanecer nele. Parar de observar gigantes e olhar para Deus. Porque é o que muita gente faz. Porque o diabo quer que você acredite que você não pode, que você não vai conseguir, que você não pode vencer. Em toda a Bíblia, nós recebemos toda uma direção e ouvimos da parte do Espírito Santo que nós podemos. Você pode, eu posso. Agora, se eu continuo pensando que eu sou fraca, eu sou fraco. Se eu sou forte, eu sou forte. Tanto que o próprio Deus diz, diga o fraco, eu sou forte. Você tem que crer nisso. Aqui, em Números 13, diz isso aqui, ó. Ao fim de 40 dias, voltaram de espionar a terra. E fizeram um relatório a Moisés, a Arão e a todo o povo de Israel, que estava no deserto de Parã, em Cádiz, e mostraram os frutos da terra. Esse foi o relatório que fizeram a Moisés. Entramos na terra a qual nos enviou. E é, de fato, um lugar maravilhoso. É maravilhoso. Uma terra que produz muito leite e mel.
aqui estão alguns frutos dela. Mas, pronto. O povo de lá é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos lá os descendentes de Anak. Quer dizer, a terra é maravilhosa, mas... Deus é bom e tudo, mas... não, eu sei, mas... Os amalequitas vivem no sul, na terra do Negueb, enquanto os heteus, os jebuseus, os amorreus vivem na terra montanhosa, e os cananeus moram no litoral e no vale do rio Jordão. Calebe, que a Bíblia diz, o Senhor Deus disse que ele tinha um outro espírito, pediu ao povo que ali estava diante de Moisés que se calasse. E disse, vamos partir e tomar posse da terra, porque é certo que vamos conquistá-la. O Calebe, a Bíblia diz que tinha um outro espírito. O que é esse outro espírito? Quando a Bíblia diz que ele tinha outro espírito, qual era o outro espírito? Falem comigo, espírito da fé. Exatamente. Exatamente. Você vê que eles estavam lá, a terra maravilhosa, isso e aquilo, mas, e mais isso, e mais aquilo outro, que é assim. Então eu li, mas, então eu sei, mas. O Calebe não aguentou, porque ele tinha um espírito da fé. E ele mandou o povo calar e disse assim, gente, chega. Isso não tem sentido. Vamos partir, vamos tomar posse da terra, porque é certo que nós vamos conquistá-la. Por que Calebe tinha tanta certeza? Porque ele sabia da aliança. Meus queridos, Deus é um Deus de aliança. Deus tinha feito uma aliança com Abraão. Ele sabia do que Deus tinha falado com Abraão há mais de 400 anos. Que Deus ia tirar das mãos dos amorreus e ia dar para Israel. Ali tinha um homem que acreditava em tudo que Deus havia falado para Abraão. Que Deus havia prometido aquela terra. Deus tinha falado lá atrás. Mas aquilo ecoava dentro dele, porque ele cria na palavra de Deus. Se Deus falou com o pai Abraão, Deus prometeu, essa terra é nossa, Deus não está com eles, Deus está com a gente. Deus não tem aliança com esse povo, Deus tem aliança com a gente. Então quem é que vai vencer? Nós. Mas os outros espiões que tinham ido com ele disseram, não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. Ok, vocês não podem então. Não puderam mesmo. Não puderam. Pois esse povo, todinho, morreu no deserto. Tinha promessa? Tinha. A promessa falhou? Diga não. Porque a promessa nunca falha. Se Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu falho. A promessa não falha. Algumas pessoas, alguns crentes, vão terminar a vida vão terminar seus dias derrotados. Porque Deus planejou isso? Porque Deus planejou isso para algum crente? Não. De jeito nenhum. Mas por que muitos crentes terminam derrotados e alguns estão trabalhando para terminar derrotados? Escolhas. Escolheram olhar para o que estão vendo, duvidar de Deus. E as coisas só acontecem pela fé. Se você duvida, você diz não pode? Você não pode. Pois daquele grupo, do grupo original, cerca de 3 milhões de pessoas, apenas 2. Você sabe o que apenas 2 entraram? E os que nasceram no deserto. Porque aquele povo que saiu, que atravessou o Mar Vermelho, morreu no deserto.
porque era incrédulo, negativo, murmurador. Toda vez que tinha um problema falava de voltar, de desistir, de recuar. Aquele povo falou contra Deus, contra Moisés, quer dizer, não poupou ninguém, nem Deus. Falou do milagre. Não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. Essa era a visão deles. Se você diz que você não pode, então você não pode. Se você diz que esse problema é maior do que você, então esse problema realmente é maior do que você. Pronto. É assim que você pensa. É assim que é. E espalhar, o que é pior, né? A pessoa não fica só para ela, né? Ela tem que levar mais com ela. E parte do que aconteceu com muitos, porque eles não só contaminaram o coração deles, mas de muitos outros. Espalharam notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra, sendo que antes a terra era maravilhosa, mas por causa da covardia, da incredulidade, então não posso, a terra já não é tão boa assim. Espalharam notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra e disseram: a terra que acabamos de ver não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Mas não era maravilhosa e trouxeram até os frutos, um cacho de uva carregado por 2? A gente pega um cachinho de uva, cabe na nossa mão, lá o cacho de uva foi carregado, era tão grande que precisou ser carregado por 2 homens. Lá todos os homens são de grande estatura? Ah, tá, e Deus é de que tamanho? É pequenininho. Mas olha a visão deles. Vimos também alguns da família de Enaque, que são descendentes de uma antiga raça de gigantes. Vamos juntos? Perto deles, nos sentíamos. De novo sentíamos. Oh, de novo sentíamos. Bom, então nem preciso, você já sabe. Sentimento, eu me sinto, eu sinto. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, isso. Mas o justo vive por? Não, gente, é por sentimento. Você sabe que está escrito no livro tal. Até esqueci que livro que é, mas está lá. O justo viverá por suas emoções, o justo viverá por seus sentimentos, o justo viverá por seus pensamentos, o justo viverá por seus impulsos emocionais. É isso, gente? O justo viverá pelo quê? E fé o quê? Fé é crer. É crer. Crer. Quando não faz sentido, quando parece que não tem sentido algum, quando você não pode ver nada, e você tira o olhar do problema e simplesmente coloca na fé, nas promessas, e você continua. Vamos continuar. Perto deles, nos sentíamos como gafanhotos. E para eles, de fato, éramos gafanhotos. Agora, como que eles podiam saber que para eles eram gafanhotos se eles estavam lá espionando a terra? Você vê como é que são as coisas? Eles se viam como insetos e já deduziram que o povo também ia vê-los como insetos. Eles se viam como incapazes e agora então o mundo também me vê como incapaz. Eu julgo por aquilo que está dentro de mim. E então agora todo mundo pensa assim, porque eu penso assim. Eu sou incapaz. Então todo mundo diz e pensa que eu sou incapaz. Nós somos gafanhotos. Para eles nós também somos gafanhotos. Agora, esse povo aqui ainda era o povo que tinha visto Deus aniquilar com o Egito. Esse povo tinha a promessa de Deus. Mas esse povo ficou olhando para gigantes. Eles tinham que ter olhado para quê? Para as promessas de Deus. Para a promessa que Deus fez para Abraão. Mas eles não olharam para a promessa, eles olharam para os gigantes.
E aí eles começaram a alimentar todo tipo de sentimento derrotado, miserável. E aí eles se viam incapazes. Porque Deus nunca foi incapaz. E agora começaram a deduzir que o povo também os via assim. E assim um monte de gente tem vivido. Essa vidinha aqui, ó. Nós nos sentíamos. Eu me sinto como um gafanhoto, eu me sinto incapaz, eu me sinto fraco, eu me sinto sem condições, eu me sinto inferior, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Então, eu acho que eu não posso, acho que eu não consigo. Então, todo mundo acha, todo mundo pensa, eles me veem assim. Não, você se vê assim. Porque você fica olhando para gigante. Você fica olhando para problema ao invés de olhar para Deus. E aí você fica aí remoendo, ao invés de alimentar a fé, alimenta sentimentos. De que não pode, de que não consegue. De que não é para você, de que você é fraco, você é um incapaz, você não vai conseguir, está difícil demais. E assim, já passou de horas, eu estou velho, estou velha, já perdi muito, já isso, e aí vai dando munição para o mal. E se você continuar lendo no Números 14, você vai ver que eles passaram o relatório negativo, e o povo começou a chorar, e começaram a falar um monte de bobagem, e disseram que os filhos e as mulheres iam se tornar dispostos de guerra, e queriam levantar um líder para levá-los de volta para a escravidão, e uma pouca vergonha, uma patifaria daquelas, e queriam apedrejar Moisés, e não sei o quê, e Deus disse, acabou, agora vocês não entram mais. Aí dá um pouco, eles disseram, agora nós vamos. Moisés ficou no acampamento lá com a arca e disse, daqui a gente não sai. Porque Deus disse que acabou. Não, mas agora nós vamos. Não adianta vocês irem, vocês não vão ter sucesso agora. Porque a unção que vocês tinham, o portal foi fechado. Vocês tinham unção para enfrentar lá, aqui vocês não têm mais. Não, mas nós vamos do mesmo jeito. Vocês não vão ter sucesso, vão quebrar a cara. Pois esse povo foi sem Deus mesmo. Passaram a maior vergonha, botaram eles para correr, e sofreram, mas foi um horror. Aí ficaram lá chorando, e vagaram mais 38 anos no deserto. Sabe que são 38 anos vagando no deserto? Até a última alma incrédula morresse. Aí quando terminou, quando findou aquele tempo, que só tinha sobrado Josué e Calebe, e os que nasceram no deserto, agora preparem para atravessar o Jordão. A promessa vai se cumprir. Porque aquele povo era um povo incrédulo, que falava o tempo todo, não dá, não podemos, não é possível. Olha para Deus. Calebe disse, olha para Deus. Você vai ver no 14, ele e Josué rasgando as roupas. Para com isso, a proteção deles já se foi, Deus está conosco. Eles falaram em apedrejar. A palavra está aqui para cada um de nós. Para de ficar observando os gigantes. Tira o seu olhar do que você está vendo e coloca no invisível. Para de alimentar sentimentos de incapacidade e alimenta uma fé viva. Porque a promessa não falha, Deus não falha, e Ele continua o mesmo, poderoso para fazer, mas Ele precisa que
que cada um creia, porque somente pela fé é que ele vai poder agir. Coloquem-se de pé, por gentileza. Coloque a mão no coração. Fala com Deus. Porque é certo que a palavra falou com você. É certo que você entendeu certo, mas claro, perfeitamente. É pela fé. É uma decisão de fé. São passos de fé. É fé. Eu preciso crer. Se eu crer, você já sabe, tudo é possível que crer. Nós só temos que crer. Para de ficar observando os gigantes. Para de alimentar sentimentos miseráveis, sentimentos que você não pode. E ouvir que não é para você, que você não vai conseguir, que não é, que isso e aquilo. Para. Para de falar bobagens. Levante-se. Levante-se no espírito. Alimente o espírito da fé. Creia. Se você crer, você vive. Tudo passa. O que hoje está acontecendo na sua vida, se você crer, daqui a pouco você está vivendo uma outra história. A página já virou. Você está num novo tempo. É só perseverar. Não se cansar e não desistir. E eu sei que o Espírito Santo está te motivando a se levantar corajosamente. E se movimentar na fé e alimentar um espírito de fé. É Deus dizendo para você, isso é só um momento. Isso vai passar. Tira o seu olhar do que você está vendo e coloca na fé. Tira dos gigantes e coloca na promessa. Como imaginou na sua alma, assim é. Busque uma renovação mental e comece a pensar e declarar vitórias. Traga à existência o que não existe. Se levanta como Caleb, possui o espírito da fé. Faça isso que ele falou para o povo fazer. Vamos partir e tomar. Eu amo essa expressão. Tomar a terra. Tomar o que é meu. E tomar o que é seu. Toma o que é seu. É o que o Espírito Santo está dizendo. Vá pegar o que é seu. Vamos subir. Vamos partir e tomar a terra. Porque é certo que vamos conquistá-la. Eu não tenho dúvida que Deus está dizendo. Vai tomar o que é teu. Porque é certo que você vai tocar. Que você vai conquistar. É certo que isso te pertence. É certo. É certo que essa vitória é sua. Eu não sei o que você entrou aqui vivendo, o que você viveu, mas sem dúvida nenhuma o Senhor está dizendo, para com isso. Creia. E essa vitória é sua. Creia. É certo que você já venceu. Você pode ainda não ter tocado nela, mas ela é sua. Você já tem a garantia de que ela é sua. Eu não sei qual a resposta que você tanto precisava, mas agora tem. Será que eu vou vencer? Será coisa nenhuma. Você tem que se levantar e dizer, é certo que eu já venci.
E é só uma questão de tempo para eu tocar nesse milagre. E eu sei disso pelo Espírito Santo. É só uma questão de tempo e você vai tocar nesse milagre. É só uma questão de tempo e você vai viver esse livramento. É só uma questão de tempo e essa história vai mudar. É só uma questão de tempo. Isso virá para suas mãos. É só uma questão de tempo e sua realidade vai ser outra. Mas você não pode se cansar de fazer o que é certo, de perseverar, de confiar em Deus. Você não pode se cansar de fazer o bem, de fazer o que é certo, de confiar. Você tem que tirar o seu olhar das coisas passageiras e colocar naquelas que vão ficar. Tem que tirar o olhar dos gigantes e colocar na promessa de Deus. Nós nos sentíamos como gafanhotos. Para com isso. Eu me sinto incapaz, eu me sinto feio, eu me sinto sem condição, eu me sinto sem isso, eu me sinto assim, eu me sinto daquele jeito, eu me sinto, eu sou feio, eu sou feia, eu sou burra, eu não dou conta, ninguém me ajudou, ninguém me ama. Põe isso para correr agora, põe esse capeta para correr. Nos sentíamos como gafanhotos. Aquele sentimento arrasou com a vida deles. Porque não era para eles estarem ali à base de sentimentos, mas à base da fé. Foi o sentimento de gafanhoto, o se ver como um inseto incapaz, ocupou o lugar da fé e eles fracassaram. Você não pode deixar isso acontecer. Você pode levantar, você pode superar, você pode vencer, você pode. Deus está dizendo que você pode recomeçar, você pode reconstruir, você pode se levantar, você pode construir uma grande vida. Ele está dizendo: eu vou te ajudar. Você pode. Se você crer, se você parar de viver à base de sentimentos e começar a andar pela fé e crer nas promessas de Deus, você vai ver um fluir na sua vida. Você vai viver a diferença na sua vida. E é Deus falando com você, e você sabe que não há sombra de dúvida. Para de pensar, eu tenho um diagnóstico. Que diagnóstico? Você não vive de diagnóstico, você não vive de previsões, você não vive de nada disso, você vive da fé. Não importa o que disseram, não importa o que você passou, não importa o que está passando, importa crer nesse Deus que está lhe prometendo vitória. Muda a sua mentalidade e deixa ela ser tomada por uma fé viva. Aquele que começou a boa obra na sua vida vai terminar. Deus começou algo grande na sua vida e Ele vai terminar. Tem gente aqui que está passando por um momento muito difícil e o diabo quer te convencer que você não vai conseguir superar, você não vai romper essa barreira, você não vai chegar lá. E ele está mentindo e você precisa derrotá-lo aqui hoje. Você vai ignorar todas as vozes contrárias e você vai se levantar, porque Deus está lhe prometendo a conclusão, a definição de todas estas questões. Não tenha medo de nada. Não temas absolutamente nada. Não tema nada. Mas se levante com uma fé viva aqui hoje. E confie. Porque você pode ter certeza que a qualquer momento você vai estar falando como o povo de Israel. Era como um sonho, mas agora o sonho se realizou. Eu sei que tem gente aqui que vive situações parece um sonho terminar. Meu Deus, o dia que isso terminar na minha vida, mas vai terminar.
Deus quer que você saiba. Tudo que você tem que fazer é continuar, porque isso vai cessar, isso vai terminar. Você vai para outra estação, vai para outro nível, vai para outro tempo. Isso vai ficar para trás. Como testemunho, e será a sua mensagem. Como hoje tem uma mulher que está aqui com uma mensagem. A minha história de vida começou com dor e virou a minha mensagem. Muitas pessoas começaram a me ouvir exatamente porque a dor se tornou a minha mensagem. A sua dor vai se tornar a sua mensagem, seu testemunho, que vai impactar tantas pessoas. E vai te dar uma autoridade. Autoridade sobre as pessoas, autoridade sim, uma autoridade espiritual. Deus vai honrar vidas aqui. E Ele quer que você não desista. Ele quer que você não se canse, que você continue. Porque Deus vai nos honrar. Está chegando um tempo de grande honra. E eu quero que você diga isso. Está chegando um tempo de grande honra na minha vida. Está chegando um tempo de grande honra na sua vida. Está chegando esse tempo. Continue. Toma posse. Fale com o Espírito Santo. Fé é crer no que não se pode ver. Esperança gera forças pra lutar. Aleluia. Sua dor não será para sempre. E vai passar. Vai passar. Aleluia. Deus te ouve e responderá o seu clamor. O seu clamor. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pensa em desistir, mas você não vai. A noite passa. Veja a luz do amanhecer. Do amanhecer. Oh, aleluia. Que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, aleluia, Ele te encontra e te faz permanecer. Vamos, recebe essa mensagem. É de Deus para você. Poderoso pra fazer infinitamente mais. E Ele vai fazer na sua vida. Ele vai fazer. Levante-se com poder. Confie em Deus. Deus é poderoso pra fazer, aleluia, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Vai enchendo a igreja, Senhor. Deus é poderoso pra vai fazer. Vai tomando a igreja agora, Senhor. Infinitamente. Toma, Espírito Santo. Enche a igreja de grande poder. Renova a igreja. Levanta a igreja. Cura as feridas. Oh, meu Deus, levanta essa vida do Espírito. Enxuga as lágrimas dela agora. Vai curando cada coração. Renovando poderosamente, Senhor. Vai fazendo uma grande obra aqui. Que ela receba essa unção, esse poder e essa certeza de vitória. Que ela seja cheia do Teu Espírito Santo e convicta de vitória. Que ela saia daqui saltando muralhas, confiante que o Senhor é com ela. Essa pressão vai passar. Essa perseguição vai terminar. Essa injustiça vai cair por terra. Esse problema vai desaparecer. A vitória é dela. Não há dúvida que o Senhor está dizendo: eu estou com você. Deus é poderoso e eu tenho vitória. E a vitória que eu tenho é grandiosa. Eu vou te surpreender. Vai ser infinitamente mais. Vai ser muito mais do que você imaginou. Vai ser além. Eu preparei algo especial.
eu vou te presentear, eu vou te honrar, eu vou te levantar, eu vou colocar nas suas mãos aquilo que hoje parece tão difícil, impossível de chegar, mas haveria alguma coisa difícil, impossível para Deus. Não! Tenha certeza, chegou a hora de você viver esse milagre. Eu sei que esses últimos momentos estão difíceis, mas chegou a hora. Resista. Você tem Deus do seu lado. Você tem a graça do Senhor do seu lado. Você tem o favor. Ele vai continuar te favorecendo e te sustentando e te levando. E você vai ver as coisas vão entrar nos eixos. Restituições vão chegar. Restaurações. Barreiras intransponíveis vão cair. Eu sei que tem pessoas aqui que têm barreiras gigantescas, é uma verdadeira montanha enorme, gigantesca no seu caminho, mas como está escrito, ela vai se tornar uma planície. Tem situações que você já deu como perdida, mas o Senhor não quer que você dê como perdido. Ele quer que você resgate isso através da fé. Ele quer que você creia, e creia de todo o seu coração, que Ele vai reverter isso. E você pensa como, de que maneira? Exatamente, esse é o poder da fé. De forma inexplicável, uma reviravolta vai acontecer em seu favor. Tem alguém aqui que precisa dessa reviravolta, e vai acontecer uma reviravolta em seu favor. Algo já foi muito longe e parece que não tem como voltar, mas Deus vai trazer uma reviravolta, vai acontecer para te favorecer. Deus está com você. Levanta a igreja com grande poder, Espírito Santo. E que a pessoa que vai sair daqui não é a mesma que entrou. Um novo espírito, uma renovação total. Que saia um povo renovado, curado, convicto de vitórias, de definições e de avanços. Que vai tirar, que já tirou os olhos dos gigantes, daquilo que está vendo e está colocando na promessa, na fé. E com convicção absoluta vai dar seus passos de fé, porque sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Em nome de Jesus, eu concordo com suas vitórias, eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu declaro que você é mais que vencedor, e grande será o seu testemunho, a sua mensagem, que vai engrandecer o nome do Senhor e edificar vidas e muitas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, amém.